Amém, amados? Amém, glória a Deus. Então, inclusive, nós estamos gravando. Eu não tenho ideia de como vai ser exatamente, porque nós temos preferências, vamos ser honestos, né? Nós temos preferências e às vezes a gente preferia que a mensagem fosse uma coisa... Eu mesmo gostaria de ir num culto desse de festivo, a gente pudesse trazer uma mensagem hiper eufórica, onde a gente pudesse correr, dançar e quem sabe até uma palavra de conhecimento, uma profecia para os irmãos, quem sabe uma para mim também, né? Glória. Eu confesso que gostaria dessas coisas, são as preferências que nós temos. Mas mais que isso tudo, amados, eu acredito e quero isso, que o comando de Deus e a sua direção pode produzir algo que vai além do que a euforia promove, porque Amém. A euforia é momentânea. E eu não tenho nada contra a euforia, eu gosto de ser eufórico e gosto de pessoas eufóricas, amém? Amém. Mas eu sei que Deus, Ele tem algo mais profundo para fazer. E eu quero desde já que você ligue o seu coração ao meu. Amém? Se atrelhe a mim aqui. Nós, de vez em quando, conversando aqui, vendo o fim de ano chegar, e a Maricela, ela é bem mais dinâmica do que eu em quase tudo, né? Glória a Deus pela vida dela. E de vez em quando ela dizia: amor, tu tem já uma palavra para o ano que vem? Tu tem algo que vai ser parâmetro para começar esse ano? E aquele vazio, né? E numa noite dessas eu acordei, isso me acontece algumas vezes durante a noite, e a Marcela ri comigo porque às vezes eu falo assim: boa noite, amor, né? Já viro pro outro lado, já tô roncando. Durmo com muita facilidade de noite, assim, o primeiro sono da noite. Mas se eu acordar durante a noite, e vier ao banheiro, por exemplo, essa caminhada, ela é suficiente para me despertar, e às vezes eu passo bastante tempo acordado. E numa dessas vezes que aconteceu isso, que eu me acordei e não consegui mais dormir, eu comecei a pensar sobre isso. E sabe quando você pensa despropositadamente, assim, você acha que vai ser só mais um relapso mais um lapso de pensamento ali, um flash, você vai pensar naquilo, aquilo vai passar. E quando eu disse assim: Senhor, orando, né, comigo mesmo, eu queria uma palavra para 2024. E eu não esperava a resposta. E aí me veio um confronto, assim: por que você quer uma palavra? Você quer para poder preencher esse espaço religioso de ter que ter algo para começar o ano? Porque aí sim, depois veio o arroxo, né? Arroxo é uma palavra nordestina que quer dizer apertar, né? E aí ele disse: porque eu tenho dado palavras que vocês têm ignorado. E aí ficou estranho, né, de madrugada. Porque faz sentido, né? Eu estou pedindo uma palavra. Senhor, uma palavra. E parafraseando Deus, é como se ele dissesse: para que você está querendo isso? Se você não tem intenção, porque eu pedi para a igreja, né? Então, eu gosto sempre de falar de mim para os outros não se sentirem mal. Mas isso era sobre nós. Ele disse: por que você quer uma palavra se você não tem intenção de praticar essa palavra? É só para dizer: nós fizemos um culto e nesse culto veio uma palavra assim, assim. Porque se eu perguntar a vocês aqui qual foi a palavra que Deus nos deu na passagem de 2022 e 2023, quem lembra? Viu? A Nara nem estava, então... Nem eles também, né? Mas não se lembram. Então, isso não é uma acusação. Eu estou só trazendo para cá aquilo que Deus tratou comigo. E naquela hora, amados, meu coração se acalmou. Eu disse: tá bom, né? Vamos entrar o ano sem palavra. Tá assim. Não precisa, né? Na minha cabeça eu entendi assim: já que o senhor está falando assim, ele não quer... Mas o que ele estava chamando a atenção isso não é, amados, um mecanismo religioso. Não é uma coisa curricular que eu tenho que cumprir, eu tenho que fechar um culto festivo com uma palavra. Não, são direções que Deus nos dá. E aí, quanto mais Deus iluminava... Sendo um, seremos muitos. Muito bem. Olha só.
Quanto mais o Senhor trazia clareza sobre isso, mais vergonha eu tinha, né? Ainda bem que eu estava sozinho, era de madrugada. Porque, amados, tem muito... eu não sei se foi só eu, né? Mas esse ano foi bem difícil em muitas áreas, Houveram perdas, altos e baixos. Nós começamos num prédio e depois voltamos para a garagem. Então esse voltar, ele tem um peso, né? Praticamente as pessoas que nós fomos para lá, daqueles remanescentes, só tá a Marisa, esse casal e Casca de Ferida. Melissa. Esse é um apelido carinhoso que eu aprendi com o moção. Fora a minha Maricela, né? Então são coisas que são desagradáveis, né? Mas dentro desse desconforto todo, cada vez que Deus falava, eu dizia, poxa, na verdade, no fundo nem precisava ser assim. Se a gente tivesse eu vou dizer mentalidade, para não dizer outra coisa, a mentalidade de administrar essas palavras não como uma coisa religiosa, mecânica, mas como uma instrução de fato. Sim. O que faz com que a gente seja capenga, claudicante, 2930, já ouviu falar 2930? Uma pessoa que tem uma perna menor. Isso não é crítica, isso é coisa de nordestino. Fulano é 2930, quando ele anda 2930, sabe? Melissa, uma perna menor do que a outra, né? O que faz com que a gente seja claudicante, essa palavra, ela quer dizer exatamente oscilante, tá lá em cima, tá lá embaixo, parece 2930, parece que tem uma perna. É exatamente, amados, porque a gente olhou para a palavra, ou ouviu aquela palavra com uma mentalidade sem compromisso, sem fé, sem envolvimento de fé. Talvez foi banal para mim que falei e foi banal para as pessoas que ouviram, porque se houver um comprometimento, entenda, nós estamos recebendo um direcionamento. Aí a gente passa um ano inteiro se queixando de coisas que não aconteceram em função de um direcionamento que eu não criei, que eu não mergulhei, que eu não recebi. Então eu vou te dizer, glória a Deus que esse tratamento de Deus foi de madrugada. Estava eu sozinho, ele e essa irmã dormindo do lado. Mas eu disse, Senhor, de fato, é muito estranho a gente querer uma palavra se a gente não pretende se relacionar com ela, balizando a nossa vida. Todos nós aqui, amados, e eu vou dizer, correndo os riscos de ser até mal entendido, todos nós aqui se sentem senhor da própria vida, embora você não diga. Todos nós, em alguma área que tem a nossa opinião em maior saliência do que a influência da palavra, embora você não diga. E é por isso que eu disse que eu preferi uma palavra, mas foi o que Deus trouxe ao meu coração. Então vieram duas palavras, não foi só uma, vieram duas. Porque geralmente vem uma frase, né? E aí a gente vai... E eu conversava com a Maricela, até para que a gente não cometa o mesmo erro, mas nós vamos ter um ano que Deus vai nos guiar. Pelo menos pretendemos estar sensível para Ele nos guiar, porque Ele sempre quer guiar, amém? Mas se Ele não é guiado é porque Ele não está sensível. Então vamos ministrar sobre N coisas, vocês vão ministrar também, se não ficarem se acovardando, né? Cuidando, né? Então eu vou ministrar, a Maricela vai ministrar, vocês vão ministrar, a gente vai crescer junto, eu acredito nisso, a cooperação de cada parte proporciona o crescimento do todo. Mas essas duas mensagens que o Senhor nos deu como sinalização para a comunidade Casa da Graça, aí se você é comunidade Casa da Graça, você precisa entender, não vai ser por outro viés, vai ser por isso aqui. Então eu disse, nós vamos pregar sobre muitas coisas, sobre aquilo que Deus direcionar, mas cada culto nós vamos lembrar essa mensagem. Nós vamos botar nos Facebook, vamos fazer um cartaz, uma coisa, e nós vamos relembrar. Então se você vai dirigir o culto, você vai, antes de ler a sua leitura, você vai dizer, mas só declarando, lembrando aqui que nós estamos no ano, aí vai dizer, da palavra que Deus nos deu. Amém. Você está comigo? Amém. E nós vamos ficar revivendo essa mensagem. Amém. E instigando uns aos outros para saber, você está vivendo isso? Então, quando me veio, a primeira frase foi, esse ano vai ser o ano da vitória do Espírito sobre a carne. O ano da vitória do Espírito sobre a carne.
valendo salientar que isso aqui é falado por Deus dentro de uma ótica completamente para filhos. Não é para descrentes, é para crentes. Então, a primeira coisa, o ano da vitória do Espírito sobre a carne. E a segunda coisa seria, não é o ano da, é o ano de. Então, da é artigo definido. Fala de uma coisa só. De não fala de uma coisa só. Então, a outra coisa é, além de o ano da vitória do Espírito sobre a carne, será um ano de restituição. Amém. Amém? De restituição. Então vieram, em vez de uma palavra só, vieram duas. E eu quero que você me desafie, que você me ajude, que você pegue junto comigo, porque eu vou fazer isso com você. Amém. Para que a gente termine, chegue no próximo culto de virada do ano que vem, com essa palavra ainda viva, para poder mudar para a próxima que Deus der, se Ele der. Amém. Você está comigo? Amém. Então, o que vai balizar a nossa vida, amados, lembre, vou repetir, nós vamos ministrar sobre muitas coisas, provavelmente Deus vai tratar muitas coisas com você, mas essas duas coisas aqui, elas vão balizar o nosso comportamento em relação às pessoas, em relação a Deus, enfim, você vai ver aqui. Você está comigo? Amém. É o ano da vitória do Espírito sobre a carne e o ano de restituição. Amém. 2024, além de ser o ano da vitória do Espírito sobre a carne, será um ano de restituição. Amém. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, no capítulo 5. Lembre todo mundo que nós já começamos bem tarde hoje. Vou pedir ao irmão André para ele botar uma água para mim, pode ser? Que você está pertinho aí do... Quantos abriram? Eu já falei? Não, só falei. Capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, por isso que eu quero a sua atenção. Vou até esperar o irmão terminar a água ali. Ou me alcançar a água para... A partir do versículo 16, tá? A partir do 16. Gálatas capítulo 5, a partir do 16. Posso ler, amados? Amém. Se você quiser ficar bem ligado, prestar atenção somente, caso você não tenha encontrado. Diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas dessa natureza. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. ênfase nessa palavra aqui. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Você está comigo? Amém. Aí ele termina dizendo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas aqui, para depois a gente pontuar, e você vai ver que essa mensagem, amados, a vitória do Espírito sobre a carne, não é uma mensagem sobre um ano onde você vai viver lutando contra o pecado, porque entenda, nós nunca vamos ensinar que você gaste seu tempo lutando contra algo que Jesus já venceu. Amém. O problema do lugar que o pecado tem na nossa vida, amados, não é por causa do pecado em si. É por causa da nossa negligência na nossa relação com Deus. Ô igreja fria. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim.
Pastor, você falando assim, parece que o senhor concorda com o pecado, não fala pra gente lutar contra o pecado. Não, eu falo que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu, ele morreu, ele enfermou, ele adoeceu. Ele se separou de Deus por causa do pecado. E eu vou gastar um ano lhe ensinando que você tem que ficar lutando contra uma coisa que Jesus já venceu. Ah, mas eu vivo caindo em pecado. Mas o problema não é o pecado em si. É a sua relação com Deus que é deficiente. É a minha relação com Deus que dá lugar ao pecado. É verdade. Bem isso. Quantos estão entendendo? Amém. Então você vai ver que ele vai falar sobre uma realidade aqui. Crente tem lutas? Tem. E a principal dela não é contra o pecado. É contra a referência que há em nós que faz com que o pecado entre. Que é o quê? A nossa carne. Amados, o diabo não pode invadir. Ele quer, ele tenta, mas ele não pode. Ele só entra se a gente der lugar. A Bíblia diz, aqueles que pertencem ao Senhor, Deus o protege, o maligno não os toca. Amém. E no outro lugar diz que ele anda ao derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, isso é o papel dele, ele não vai desistir de fazer isso. Você nunca vai ver um texto que vai dizer assim, vai ter uma hora que o diabo vai parar de tentar e vocês estão livres. Não, não é ele que para, somos nós que assumimos a nossa posição. Ou deveríamos assumir. Então entende isso. Essa palavra veio como uma instrução, amados. Não foi para a gente ficar distraído lutando contra o pecado. Foi para que a gente alcance o tão desejado nível de relacionamento com Deus que a gente precisa. Então como vai se dar o ano da vitória do Espírito contra a carne? É lutando direto contra a carne? Não, é fortalecendo-se em Deus. Foi o que Deus ministrou ao meu coração, amados. O que faz com que a gente caia, mas é condição de fraqueza. É aquela velha história da pessoa que pegou 2 cachorros que ia brigar tal dia, que no sul fala rinha, ia ter uma rinha, e aí um alimentou bem o outro, e o seu cão, e o outro deixou sem comer, estressado, e aí eles têm a mesma idade, tinham o mesmo peso no começo da proposta da luta, e no dia da luta, um estava bem alimentado, o outro estava com fome há uma semana. Quem vai ganhar essa luta? Por quê? Porque o outro já entra debilitado, o outro já entra em fraqueza, o outro já entra em desvantagem. O que faz com que aparentemente a gente esteja em desvantagem, amados, é falta de alimento. Você está comigo? Sim. E aqui ele vai dizer de forma muito clara, lembrando que a carta de Gálatas é uma carta a crentes. Então Paulo está falando de uma realidade aqui, nós somos nascidos de novo. Tudo que nós não podíamos fazer, Jesus fez. A gente não podia ser justo, ele nos justificou. A gente não podia ser perdoado, ele nos perdoou. A gente não podia ser salvo, ele nos deu salvação. A gente não podia ser aceito, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Tudo isso foi ele que fez. E agora? Agora o que nós precisamos, amados, é administrar essa condição, porque ele diz, existe sim uma luta. Essa luta é da nossa carne. Eles são opostos, a Bíblia diz, querem coisas diferentes. A sua carne quer atenção. O seu espírito quer glorificar a Deus. A sua carne quer dormir um pouco mais. Seu espírito quer orar. Quer se encher. A sua carne quer competir com o irmão e mostrar que você tem razão. O seu espírito quer dizer, suporte uns aos outros. Amém. Dê outra face, se for necessário. Amém. Você está comigo, irmão? Amém. E ele diz de forma de modo que vocês não fazem o que desejam. Aí ele vai dizer, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É a ênfase do que eu estou dizendo. Eu não abri esse culto para estabelecer um monte de leis para vocês, para dizer, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Porque quanto mais não pode eu lhe apresento, mais fraqueza você vai ter. Porque a força do pecado é a lei. Agora, se eu jogar você, se eu conseguir projetar você para uma vida inegociável de relacionamento com Deus, você vai ver desaparecendo a cada dia qualquer referência de pecado, seja sexual, seja sentimental, seja o que for pecado. Vai desaparecendo, vai perdendo lugar. E quando veio essa palavra, isso é o ano da vitória do Espírito sobre a carne, amado, veio um rosário de coisas, graças a Deus, sobre a minha vida. Ainda bem que Deus me deu revelação sobre a sua, né? Que da sua, você que sabe.
Ah, pastor, eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer com isso, não. Amados, só para você entender. Se Deus falou conosco para a gente nos comportar como igreja, entendendo que esse é um ano para a gente ter um resultado final diferente do que a gente teve em relação à vitória do Espírito sobre a carne, deixa subentendido que a carne estava vencendo. Ah, pastor, mas eu não estou pecando, eu não estou traindo minha esposa, eu não estou fazendo... Quem está falando sobre essas coisas, que a Bíblia diz que até o mencionar é torpe? Essas coisas não nos ameaçam, amados, ou pelo menos não devia. O que traz realmente a ameaça são aquelas coisas aparentemente lícitas. Aparentemente lícitas. E às vezes até coisas lícitas. Porque tem coisas lícitas que mesmo sendo lícitas, não convém. E como eu venço isso, pastor, eu já tentei tanto. Essa não é uma mensagem sobre você tentar vencer o pecado. Essa é uma mensagem sobre encontrar um lugar de crescimento em Deus. Começa o gerenciamento do tempo. Qual é a palavra? Ano da vitória do Espírito sobre a carne. Cada um aqui tem o Espírito Santo dentro, ou não. Se não tiver, se quiser receber Jesus, na mesma hora ele vem habitar em você. Ah, mas eu não falo em línguas aí. Não, isso aí é batismo com o Espírito Santo, é outra experiência. Nasceu de novo, o Espírito Santo vem habitar em você. Tá comigo? Então, eu não vou aqui ficar, pelo menos não pretendo, ficar tentando lhe convencer das coisas. Eu só quero que o Espírito me dê a habilidade de lhe transmitir. Porque é para nós. Se o seu coração está nessa comunidade, essa palavra é para nós. Eu acredito que é para mais pessoas também. Mas ela é para nós. Então, amados, quando em nome da minha navegação nas mídias sociais, eu não consigo ter tempo para Deus, ou seja, se eu tenho mais tempo no celular do que tempo investido na minha vida de oração, na minha vida com Deus, isso é um exemplo de vitória da carne sobre o Espírito. Da carne de quem? Da carne do Mário, da carne do Alexandre, do indivíduo. Você está comigo? Se eu não consigo me calar na hora que eu deveria me calar, e eu dou resposta quando a Bíblia diz que eu não deveria dar, isso é um exemplo de vitória da carne sobre o Espírito. Estou falando com crentes, a palavra que Deus falou comigo. Amém, eu recebo. Para falar com cada um aqui. Amém, Senhor. Ah, mas eu queria tanto que fosse diferente. E eu acredito. E eu acredito que você queria porque eu quero também. Mas tem coisas que só o desejo não vai produzir o resultado. Só desejar não vai produzir o resultado. Então já entenda em nome de Jesus. Essa não é uma mensagem legalista. Essa não é uma mensagem sobre proibições. Essa é uma mensagem sobre despertamento. Porque se Deus quisesse controlar a sua vida, Ele tinha lhe feito um boneco e não um filho. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus não quer que você esteja com a Bíblia na mão direto. Deus quer que você queira. Amém. Glória a Deus. Me ajuda, Espírito. Quantos entendem isso? Agora eu me lembrei do pastor João Roberto. Ele disse que estava lendo o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão. Eu vou até ler que eu vou dizer de cor e não vou conseguir. Que é para eu me lembrar o que ele falou. Isso mesmo. Bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. Ele disse: eu sou essa pessoa. Eu não sigo o conselho dos ímpios. Aí continuou: que não imita a conduta dos pecadores. Isso também não imita a conduta dos pecadores. Então esse salmo está falando de mim, coisa boa, né? Ele disse que não se assenta na roda dos escarnecedores. Também não faço isso. Coisa boa. Eu sou essa pessoa do salmo 1. Ele falando sobre ele, né? Aí, quando chega no 2, assim: ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele pensou: rapaz, espera aí. Parece que... Porque ali ele identificou. A busca dele por Deus era por necessidade, não por prazer. A busca era por reconhecer que precisava e não porque ele queria aquilo. Aí tem outra história. O marido e a mulher foi no aconselhamento pastoral
E o cara deu a oportunidade pro marido falar, e o marido falou: essa mulher vive reclamando comigo, aí agora eu vou no supermercado com ela, que ela sempre disse que queria que eu fosse, ela ainda fica chateada. Eu faço tal coisa com ela que ela queria que eu fizesse, e ela ainda fica chateada. E o pastor ali ouvindo, quando o cara terminou de falar: isso agora é você, esposa, fala aí, esposa. Aí a esposa já abriu a conversa dizendo assim: não, mas eu não queria que ele fosse no supermercado comigo. Aí o cara endemoniou-se, né, o marido: como assim? Eu não queria, você fica dizendo. Aí disse: não, eu não queria que você fosse no supermercado comigo, eu queria que você quisesse ir. Então, essa coisinha parecida, amados, mas que estabelece uma grande diferença. Mas antes que você se sinta condenado, essa proposta de Deus é para a gente fazer inicialmente porque a gente precisa, até chegar ao ponto de fazer por prazer. Você está aqui mesmo, irmão? Amém. Porque senão você vai ouvir isso e vai dizer: ai, mas eu não sou igual o pastor foi fazendo uma análise ali quando disse: antes o seu prazer está na lei do Senhor, ele entendeu? Não, ainda não é por prazer. É por necessidade. Mas eu já vou sinalizando: faz por necessidade até que chegue o nível de fazer por prazer. Amém. Glória a Deus. Vai para o supermercado porque a esposa quer, até você querer ir. Amém. Amém. Lembra que isso é só um exemplo que eu estou dando. Você está comigo, irmão? Amém. Quando nós não conseguimos dar continuidade, começa um livro a ler e lê as primeiro capítulo e não termina de ler, isso é um exemplo de vitória da carne sobre o espírito. Quando a gente bota o relógio para despertar para orar, acordar 7 horas da madrugada para orar, né? E quando o despertador toca e você dá um soco nele e fica mais 1 hora depois, ou eu, né, para ninguém se sentir acusado, ou eu faço isso. Isso é um exemplo de vitória da carne sobre o espírito, amados. E nós estamos falando sobre pessoas crentes. Sabe qual é o resultado disso, amados? A ausência de resultado. Sabe qual é o produto disso? Frustração por não ver as coisas acontecerem. Porque nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que temos, nós podemos o que a Bíblia diz que podemos, mas nós ignoramos tudo isso. É verdade. É verdade. Fala, Jeová. Com que sequência a gente tem vida devocional? São perguntas para você e eu pensar. Com que frequência? Né? E a sequência? Não, eu comecei um devocional, o livro é 365 dias de favor. Aí você lê o primeiro dia, quando lê de novo já é carnaval, quando lê de novo já... Isso é um exemplo de vitória. Eu estou citando essas coisas só para cada um se localizar, porque quando a gente fala sobre vitória do Espírito sobre a carne, a gente pensa em pecado, amados. A gente pensa em fulano está mentindo, fulano está roubando, fulano está traindo. Quando a Bíblia fala sobre essas coisas, diz: até o referir entre vós é torpe. Não devia estar. Pode até ser que aconteça, mas não devia estar. E Deus está falando comigo e com você. É possível eu e você chegarmos a final de 2024 com um relatório completamente diferente. Porque, amados, não tem como... Se tem uma coisa que não vai acontecer, eu posso lhe garantir. Não vai acontecer, vou dizer de novo. Não vai acontecer. Sabe uma coisa que não vai acontecer? Deus deixar de cumprir a sua palavra. Amém. Isso não vai acontecer. Amém. Então, quando ele diz: se fizer isso, vai ser assim. Se fizer assim, vai ser assim. Então, vai ser. Amém. Se ele disser: aquele que se aproxima de mim, o que é que diz em Tiago 4,8? O que é que acontece em resposta? Eu me achegarei a vós. É porque a gente aprendeu doutrinas apócrifas que a gente trouxe lá das outras religiões ou de lugar nenhum. Deus é todo poderoso, sabe de todas as coisas e eu estou aqui lascado. Porque ele não vem aqui. Porque a Bíblia não diz que ele vai a você, não. Ele diz para você ir lá. Sim ou não, irmão? Sim. Eu estou inventando isso? Não. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. O texto não diz assim: todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, espero que eu vou aí. Não, o texto não diz isso. Você quer que eu diga outra coisa que eu estava pensando esses dias, pastora Maricela? Tem pessoas que elas creem em Deus,
Até o dia que acontece uma coisa ruim com eles. Aí eles se ofendem com Deus. Mas a pessoa não para pensar que, tipo assim, eu cria muito em Deus, mas porque deixou minha mãe morrer, porque deixou não sei quem morrer, tá aí. E o tanto de mãe que morreram antes das outras pessoas. Deus era Deus enquanto as mães dos outros morriam, mas agora que morreu a sua, ou o pai, ou sei lá o que, um cachorro, um papagaio, um assaltante, aí agora você diminuiu a sua fé, deixou de crer porque aconteceu com você, você é o eixo do mundo e Deus orbita em volta dos seus interesses? Eu até acreditava em Deus, mas quantas... Tem gente... Eu tenho uns amigos em Caicó que perdeu a mãe na segunda e o pai na sexta de Covid. Na mesma semana. Você está comigo? Amém. Aí tem pessoas que dizem, porque como é que Deus não viu isso? E as outras pessoas que nesse intervalo passaram por coisa pior do que você. E Deus era Deus porque era com os outros que os problemas estavam acontecendo. Isso é uma coisa meio doida, amados, que a gente adota na nossa vida. É verdade. O egocentrismo. Isso não existe. Deus não orbita na nossa volta. Quem precisa é quem vai atrás. Tô desempregado. Quem sabe um patrão vem aqui. Vai nessa. Quem sabe um empregador vem buscar o meu currículo. Não vai. Tô tão doente. Alguém manda um WhatsApp para um médico vir aqui. Vai morrer em casa. Porque isso é o quê? A dinâmica de quem precisa, procura. Eu quero muito que a minha vida esse ano seja diferente, porque Deus tem muito a fazer. Eu disse pregando num lugar, uma vez a pessoa se endemoniou, disse assim, Deus não responde necessidade. Pastor, isso é uma heresia. Não, isso é Bíblia. Mas Filipenses 4:12, porque o nosso Deus em glória por Cristo Jesus há de suprir. Aí porque você não leu o texto inteiro, isso é isolado, é sem nada? Não, quando você vê a primeira parte, você vai ver. O comprometimento de Deus não é com a necessidade, é com a busca. O comprometimento de Deus é com a busca. Se o necessitado buscar, aí colou, meu amigo, é a mão e a luva. Deus faz acepção de pessoas? Não. Aí a Bíblia diz que Deus curou Bartimeu, o cego. Só tinha Bartimeu de cego em Jericó? Não. Como Deus não faz acepção de pessoas, no momento que ele curou Bartimeu, criou-se na linguagem jurídica, chama jurisprudência, um direito que cabe ao outro no momento que aquilo é cedido ao igual. Então todos os cegos tinham direito de ser curados, sim ou não? Sim. Pela perspectiva da não acepção de pessoas, sim. Mas todos foram curados imediatamente porque Bartimeu foi? Não, porque a resposta de Deus não é por esse viés, é por quem busca. Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi! Alô, irmão? Amém. Tem misericórdia. E teve oposição, se cala e ele fica gritando aí. E ele disse, não, ele pode curar e eu preciso. A mulher do fluxo de sangue, que a pastora pregou a última vez, ela era 12 anos sofrendo, irmão. Ela não ficou dizendo, mas pede para Jesus passar aqui. Diz para ele me adicionar. Manda uma oração. Não, ele lá foi. E tinha uma questão cultural que ela não podia se misturar. Ela era imunda, ela rompeu com essas coisas. Mas eu queria que Deus fosse meu. Ei, não existe isso não, viu, irmão? Nós aconselhamos uma pessoa lá em Sergipe, ela estava assim, na igreja já há um tempão, mas ela estava, porque eu fui assediada, não sei o que, lá. E Deus, e onde é que estava Deus? Deus estava lá tentando lhe livrar. Deus estava lá sinalizando coisas que você nem viu que ele estava, você não percebeu. Porque se você tivesse percebido, você não tinha nem ido para esse lugar para ele ficar onde essas coisas aconteceram. Amados, mas para a gente não fugir, até porque o meu tempo ele não é tão grande, e eu não quero, a proposta não é lançar a palavra e você entende. Você já entendeu, né? Eu citei exemplos bem práticos aqui. Foi sobre isso, acredite, foi sobre isso que Deus... É a dinâmica de como a gente vai lidar com as coisas, administrar, para poder a gente não chegar, graça, fim do ano, ou frustrado, ou arrumando aquelas desculpinhas que crente arruma. Porque não era o tempo, porque não sei o quê, ou culpando outras pessoas, que é o que a gente gosta de fazer desde o Éden. O que é que houve? Foi a mulher que você me deu.
Adão culpou a mulher, de tabela ele culpou foi Deus. A mulher não presta, mas foi você que me deu. E chegou para a mulher, e aí? Não, foi a serpente. Quando chegou na serpente, acho que ela ficou procurando outro bicho e não tinha. Né? Foi areia. Você está comigo, irmão? A gente não pode entrar nesse joguinho de ficar transferindo responsabilidade. Eu estou assustado assim, porque Deus está disponível todo o tempo. E eu não sei para você, mas o meu tempo está passando. Eu saí do banho hoje, amor, aí fiquei meio de lado assim pro espelho e vi um negócio branco aqui. Eu comecei, eita, tô com tinta na cara. Aí esfreguei aqui, digo, como é que você nem pintei hoje? Era o reflexo do sol nas minhas cãs. Em outras palavras, nos meus cabelos brancos. Rapaz, eu pensava que era tinta. Ainda bem que não tem. Sangue de Jesus. O tempo está passando, irmão. O tempo está passando. Eu vi esses irmãos aqui correndo na areia. A primeira vez que a gente se viu, eles foram apostar uma corrida. Vai, pastor, eu digo, eu sei da minha condição. Deixa eu... A Maricela, a primeira arranque que deu, caiu. Essa aqui aguentou mais um pouquinho, mas caiu lá na frente também. Irmão, quando eu tinha 20 anos a menos e 20 quilos a menos, eu jogava muito futebol. Nunca fui bom marcador, mas eu fazia gol toda a natureza. Era eu e Romário. Aí, depois de um pouco mais velho, morava em Campina Grande. Mário, vamos jogar futebol, o pessoal da igreja, vamos e tá. E a cabeça sabia tudo, irmão. Tava no ponto. E aí o cara me deu a bola aqui, eu dava uns driblezinhos curto de futebol de sarão, joguei pro lado, driblei o cara rapidinho e me mandei. Daqui a pouco eu caí sozinho e a bola foi embora. E eu digo, meu Deus, não dá nem pra dizer que foi falta, que não tem ninguém perto. Porque a cabeça sabia, mas o corpo não tá acompanhando. Você pensa que vai dar e não chega. Jogando vôlei é uma coisa mais triste, mas não vamos nem falar. Vamos pra cá, pra gente não perder o... Mas é verdade. Então, Se ligar que os anos estão passando. desde que eu conheci essa daqui, que eu fui no médico a primeira vez, ele sempre faz a mesma pergunta. O senhor faz exercício físico? Eu fico com aquela cara do gato de Shrek, pra ver se não, essas coisas não pioram. Amados, comer além do que devia, não se exercitar, não cuidar do templo do Espírito, é um Pecado. exemplo de vitória da carne sobre o Espírito. Eu estou falando essas coisas porque foi as coisas que Deus falou comigo para eu falar com você. É disciplina com a gestão, exercício, comida. Ah, mas tá tão gostoso. E você vai... Depois fica saindo pelo nariz, né? Sangue de Jesus tem poder. Viver pelos sentimentos, amados, é um exemplo de vitória da carne sobre o Espírito. Quantos tem sentimentos aqui? Tenha medo de levantar não, que você tem, eu também tenho. Os sentimentos não é do diabo, nem não é porque você está possesso. A alma é uma parte componente do ser trino que nós somos. Somos um espírito, temos uma alma que é a sede dos sentimentos, das emoções, e habitamos num corpo. Mas quando a Bíblia fala sobre o bom gerenciamento da vida, ela não ignora a alma. A alma é uma ponte que dá acesso às coisas do Espírito. Sem a alma você não entra nesse ambiente. A gente precisa dela, foi Deus que fez. Agora, quando nós vivemos pela alma, amados, a alma apela para os sentimentos. E o sentimento é o maior nível de testemunho humano. Quando você está sentindo uma coisa, outra pessoa chegar para você e dizer que não, você chega a ficar com raiva dela. Por quê? Porque você está sentindo. Mas mesmo isso sendo uma realidade tão pertinente, a Bíblia é clara para dizer: quem vive pelo que sente, engana. Quem vive pelo que está sentindo, retrocede. E se você, quando você puder ler O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, fazer um merchan aqui, de graça. Porque fala muito sobre esse gerenciamento da mente, que faz com que a gente, mesmo já tendo a posição que temos em Cristo, mesmo tendo as promessas que temos nele, muitas vezes a gente se vitimize. Amado, uma coisa que crente não devia ter na vida era vitimismo.
O pastor passou, nem me deu a paz. Ele não viu, irmão. Como é que o pastor gosta de dar a paz aos irmãos? Você está entendendo isso? Todo mundo naquela igreja. Isso é sinal que a gente está vivendo de vitimismo, vivendo por sentimento. 2 Coríntios 5,7 diz: nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Viver por vista ali não é só pelo que você está vendo, aquilo ali engloba os sentidos todos. Por que as pessoas elas morrem mais rápido quando chega o diagnóstico de câncer? Porque agora elas vão orbitar na volta do que estão sentindo. E é científico isso, não é religioso nem alienado como algumas pessoas pensam. É científico. Pessoas com câncer, mas que têm uma boa atitude, uma postura de cura, elas vivem muito mais e algumas vencem o câncer. Por quê? Elas mergulham no diagnóstico e humanamente o que se diz é: não tem cura. Só que eu quero lhe dar uma chave para eu e você, ó. A fé sempre tem uma porta. Amém. A fé sempre vê uma saída. Isso. E 1 João 5,7 diz: se o testemunho do homem é verdadeiro, porque a fé não é para dizer, não, o médico está mentindo. Não, ele estudou para aquilo e as máquinas estão confirmando. Nós não estamos dizendo que aquilo não é. Mas 1 João 5,7 diz: se o testemunho do homem é verdadeiro ou não? É. A Bíblia diz: o de Deus é maior. Aí está colocando entre mim e você a proposta. Existe aquilo, a verdade humana, e existe o caminho pelo qual Deus disse para você andar, o caminho da fé. O testemunho de Deus é: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas aquilo ali foi por minha causa. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos, nós não seremos, nós fomos. Amém, Jesus. Quando uma doença bate a minha, a sua porta, ela encontra uma pessoa sarada. Amém. Glória a Deus. Só que sabe aquela história de se colar, colou? Jogar verde para colher maduro? É assim que o diabo trabalha. Deixa eu lhe ensinar uma coisa: o diabo não tem fé. Então quando ele joga a seta dele, ele espera como você vai reagir para saber se está funcionando. É por isso que ele não pode viver por sentimento. Exemplo de uma vida de vitória da carne sobre o espírito é viver pelos sentimentos. Amados, eu perdi anos preciosos da minha vida vivendo por sentimento. Quando você vive por sentimento, você fica cego para Deus. Você fica cego para os benefícios. Você não consegue ver que Deus está agindo, você não consegue ver que Deus está fazendo, você só fica focado naquilo. E aí o diabo vai jogar você para o passado, vai dar sobrevida, né, terapeuta? Ele vai dar sobrevida ao passado, porque o passado é o único lugar onde você não pode ir para resolver as coisas. Mas aconteceu. Esses dias saiu um vídeo no canal aí: o pior lugar para se viver não é a Rocinha no Rio de Janeiro, não é Pedregal em Campina Grande, não é Getúlio Vargas, nem Pestano, nem Vila Farroupilha, nem Vila Castilho em Pelotas. Não. O pior lugar para se viver é no passado. Se existe uma sinalização, amados, e uma administração para vencer a questão do passado, o próprio Deus ele nos dá uma sinalização. Como você vai fazer isso? Se é com ajuda, se é por meio de algum método, não sei. Mas a Bíblia diz: dos vossos pecados eu não me lembro mais. Então só existe uma forma de lidar com o passado para ele não ficar tendo sobrevida, é você arrumar um jeito de esquecer. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, avançando para as que estão diante de mim. Aí a psicologia vai chamar de ressignificar, outro vai chamar de outra coisa, mas a Bíblia diz: largue, porque senão o seu amanhã vai ser só uma extensão do seu ontem. Aí o cara não tem presente porque é o seu passado construindo a reprodução do que ele é no futuro. Ou para o futuro, melhor dizendo. Deixa o Espírito ministrar você, tá? Ele está ministrando a mim. Um exemplo de vitória da carne sobre o Espírito é elevar o valor e a importância das circunstâncias acima do que a palavra diz. Isso é um exemplo. Que eu volto a dizer: a vida da fé não nega graça às coisas, mas nos propõe uma escolha. Eis que põe diante de vós vida
e morte. Bênção e maldição. Escolha, pois. Ah, mas é uma circunstância, é uma doença, é uma falta financeira, é não sei o quê. O senhor quer que eu diga o quê que não está acontecendo? Não, eu quero que você diga o que a Bíblia diz. Amém. Que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. O senhor quer que eu diga o quê que não está acontecendo? Não, eu quero que você diga que a Bíblia diz que mesmo se você passar pela água, ela não vai lhe afogar. Amém. Mesmo se passar pelo fogo, ele não vai lhe queimar. Ou então, amado, a gente precisa parar com essa brincadeirinha de ser crente e arrumar outra coisa para fazer. É verdade. É verdade, Senhor. Porque a gente está aqui para quê? Para criticar quem está lá fora? Se a gente não estiver aqui para viver o que a Bíblia diz, é para quê? É para parar de fumar, para parar de beber. Para isso tem AA. Tem programas de tabagismo para você... Você não precisa de uma igreja para essas coisas, não. Aqui nós estamos para viver o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. E Ele está chamando a mim e a você. Esse é o ano da vitória do Espírito sobre a carne. O que é que Ele está dizendo? Eu já fiz tudo por você, meu Espírito habita dentro. E eu estou lhe dando as chaves. O que você precisa fazer são decisões. Amém. É só uma questão de decisão. Eu posso meter a mão na cara, mas eu posso meter a mão no meu coração. Amém. Eu posso falar mal de fulano, mas eu posso calar a minha boca. Mesmo que... E depois dizer, vamos orar por ele. Ah, mas você acha que ele está certo? Não, primeiro, nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém. E outro, se a gente olhar um pouquinho para dentro, a gente vai ver que a gente já fez um pouco pior. Então vamos se aquietar Isso mesmo. e vamos se converter. Isso mesmo. Amém. Você está comigo, irmãos? Amém, Senhor. Competição desnecessária. As pessoas querem competir. É porque, graças a Deus, tem um grupo pequeno demais aqui. Mas, irmão, as pessoas competem na igreja. Quem é mais espiritual, quem é mais... Isso é uma coisa doida, irmão. Sai pra lá com isso. É Deus tentando ensinar e a pessoa querendo mostrar que já é. Se você já é, não precisa de Deus. Eu disse que a palavra de hoje ia ser um pouquinho mais... Olha eu querendo. Pensando que o microfone era o óculos. Só dizer isso para a gente passar para o último ponto. Considerar as circunstâncias acima da palavra é um exemplo de vitória da carne sobre o espírito. Então, o que seria a vitória do espírito sobre a carne? Não é você dizer, essa circunstância não está acontecendo. Não, é você ficar com a palavra até que ela mude a circunstância. Amém. Amém. Até que ela mude a circunstância. Você vai ver uma mulher que a Bíblia diz, ela nem pediu um filho, aí Deus disse que ia dar um filho a ela. Deu. Daqui a pouco o filho morreu. E aí ela disse, vou atrás de um representante de Deus. Já deve ter lido essa história. Amados, era um filho morto. Eu não sei nem o que sentimento é esse. Graças a Deus não tive, talvez, não sei, nunca tenha. Né? Que a gente sempre, os pais sempre pensam que vão primeiro do que os filhos, né? Mas pensa num sentimento aí. Uma mãe perdeu um filho. Aí ela vai no caminho procurando o profeta. E o povo diz, e aí, como é que você está? Você está tudo bem? Eu fico pensando, amado, aquela mulher não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela. O que isso quer dizer? No primeiro sinal da menor coisa que acontece, parece que a gente tem prazer de mostrar que não está bem. Ai, mas aconteceu, poxa vida. E outra pessoa no caminho, e aí, como é que vai tudo bem? Outra pessoa vai tudo bem. Aí sim, quando ela chegou diante do profeta, porque tem o lugar certo para você abrir o coração, o profeta dizia, aí, não tem nada bem não. Meu filho que eu não pedi a Deus morreu, agora você deu um jeito. Porque existe o lugar de você abrir o coração. Ela não ficou dando sobrevida ao sentimento. Quando ela disse vai tudo bem, ela não estava mentindo, ela só estava com essa consciência. Quem não pode resolver o meu problema? Não sei porque o Espírito me trouxe uma instrução sobre fofoca. Mas pastor, será que o Espírito está sinalizando que eu sou fofoqueiro? Ele está dentro de você, fale com ele. Deixa eu dizer, vou dar uma definição de fofoca para você ser iluminado pro resto da vida. Fofoca é todo assunto que você participa, que você nem é parte do problema e nem é parte da solução. Fofoca é todo assunto que você desenvolve, ou que você busca, que você vai atrás, que você nem é parte do problema, ou seja, aquilo não tem a ver com você, não é sua família, não é... E também você não tem autoridade nenhuma para resolver. Então, você está ali só fomentando.
Isso é um exemplo de vitória da carne sobre o espírito. Sem falar que isso atrai. Quando a gente, na maioria das vezes, eu vou abrir só esse leque aqui para dizer isso. Na maioria das vezes, amados, a gente pega aquele texto, não jogueis pérolas aos porcos, até porque a própria declaração fornece esse entendimento. A gente sempre usa isso. Em que sentido? Assim, não fale coisas boas para quem não quer ouvir, né? A gente geralmente usa nesse sentido. Quem já leu esse texto, não lanceis pérolas aos porcos. Na maioria das vezes que a gente fala isso, fala nesse sentido. Você tem uma palavra boa, as pessoas não querem ouvir. Mas sabia que quando você vai para ler o contexto, não é sobre isso que ele está falando? Ele está falando sobre aquilo que você fala, palavras que você lança. Ele diz assim, se você lançar as pérolas aos porcos, aí a gente para sempre o texto aí, amor, mas ele diz assim, vai ter uma hora que eles vão voltar e vão lhe dilacerar. Aquelas entidades que ali é dita como porcos, é como se estivesse recebendo o que você está dizendo para depois usar contra você. Fofoca é tudo aquilo que você não é parte do problema, nem parte da solução. Então, seja guiado e fique de fora disso. Amém. Glória a Deus. Último ponto para a gente encerrar. Ano de restituição. Não é da restituição, é de restituição. Então, eu quero só ler um texto aqui e fazer uns breves comentários. Joel capítulo 2, 25, conhecidíssimo. Diz assim, capítulo 2, versículo 25 vai dizer, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador. Então tem um monte de adjetivos aqui que define essa ação das trevas, né? Que aqui ele usa a ilustração como se fosse uma lavoura e o efeito do gafanhoto na lavoura. Mas nós sabemos que no contexto geral isso fala sobre roubos que houveram na nossa vida, que o diabo encontrou lugar, hospedagem em nós ou em pessoas, na nossa ignorância, que é a maioria das vezes o que ele faz, para produzir roubos. Mas aqui o texto está dizendo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Amém. Aí eu peguei a definição de restituição para poder ajudar a gente naquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Lembra, amados? Só terá efeito se a gente considerar essas coisas, crendo, envolvendo fé. Você sabe que às vezes as pessoas passam a vida inteira na igreja e elas não são salvas? Pastor, o que isso tem a ver com o que você está dizendo? Porque se você passar a vida inteira numa garagem, você ainda não vai ser um carro. E isso quer dizer que não é o lugar que você está que vai produzir. E quando se trata de Deus, amados, não é estar na igreja, é se você crê. Que promove salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que for para a igreja... Não. Aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. E sabe o que é mais dramático nisso, amados? É que a palavra que eu não creio, ela serve para me julgar. Ah, pastor, o que é isso? É que a quem muito é dado, entendeu, né, a dinâmica? Então o texto vai dizer, aí eu peguei a definição aqui para a gente entender o que é restituição. É um substantivo feminino, né? Quer dizer, devolução de algo a quem realmente pertence. Restituir é ser devolvido algo a alguém que é de direito. Pagamento em dinheiro para saldar um empréstimo. É um retorno ao estado anterior. É uma reabilitação. É ato de repor na condição anterior. É uma restauração. Você está comigo? Sim. Então, quando o Senhor falou comigo sobre vitória da carne, o ano da vitória do Espírito sobre a carne, em seguida veio, isso vai produzir restituição. Aleluia. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Que às vezes a gente fica saudosista. Em tal tempo, né, Alexandre? Eu orava mais em línguas. Em tal tempo acontecia mais isso. Quase como diz um poeta endemoniado aí, parece que o imperfeito não participa do passado. Quando a gente lembra do passado, parece que é tudo certinho. Parece que era tudo melhor. Mas é porque teve algum tempo que a gente viveu bem, e a Bíblia está dizendo, restituição é dar a quem é de direito, é recolocar no lugar que estava antes. Então, tem muitas coisas que, em resposta dessa postura de
vitória do Espírito sobre a carne, que tem tudo a ver com relacionamento com Deus, com lida com a palavra, com tempo, com aplicação, com devocional, com decisão. Decisão é aqui, ó, morte e vida, e você escolher vida. Seja uma discussão, seja uma hora mais de sono, seja levantar para o trabalho, seja isso. É isso que vai fazer a diferença no final. E aqui ele diz, restituir-vos-ei. Aí esses dias nós levantamos e fomos fazer um devocional, e essa irmã disse assim, Deus vem falando comigo sobre Hebreus 11:1, coisa conhecidíssima, né? Hebreus 11:1. Então vamos ler só Hebreus 11:1 e vamos meditar um pouco. Aí o texto diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Então na mesma hora que nós lemos, então, o texto tem duas partes, a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Mas o Espírito me trouxe para a certeza do que esperamos. Aí nós estamos fechando a parte sobre ano da restituição. E a gente já entendeu e já sabe que não vai ser pela espera. Eu estou esperando. Deixa eu melhorar isso aqui. A gente precisa entender, já que o texto diz que é a certeza do que se espera, o que é esperar em fé, o que é esperar em Deus, porque a gente entende que essa espera é só uma questão cronológica. Estou esperando, já faz um mês. Estou esperando, já faz um ano. Não, a gente está passivo e o tempo está passando. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre, salvo engano, ou é Isaías 40, ou é 46, conhecidíssimo, que diz, que fala sobre subirão com asas como águia, voarão e não se cansarão. Ele diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão com asas. Veja que essa espera, se fosse uma espera para ficar passivo, preste atenção nessa dinâmica, nessa revelação. Se a espera fosse para ficar pacífico, não precisava de restauração de força. Os que esperam no Senhor renovarão as suas. Deus está renovando as minhas forças para eu ficar aqui esperando. Você faz sentido? Não. Então a espera, ela é. E quando a Bíblia fala sobre cansaço, ele não diz que Deus vai nos dar uma rede para descansar. Rede é muito nordestino, né? Uma cama para cestear. Não, ele diz que ele dá esforço ao cansado. Estou cansado, Senhor. O que é que o Senhor tem para mim? Uma cama para eu cestear? Não, eu tenho um esforço para você continuar. Obrigado. Amém, Senhor. Quando Elias estava no ponto mais crítico do seu ministério, eu estou encerrando com isso, já pode ficar de pé. Ele estava com medo de Jezabel, ele estava fugindo, estava escondido numa caverna, o negócio estava estranho que só. E Deus falou com ele e disse assim, levante, coma e beba, porque a caminhada é longa. Muitas vezes não é o que a gente quer ouvir. Senhor, eu queria ouvir que eu vou ficar aqui parado direto e vai cair 100 mil na minha conta todo mês. Não é bem assim. Pode ser que aconteça uma vez. Pode. Amém? Mas eu estou falando, amados, só para a gente encerrar, não perder o foco. Sobre essas restituições, como elas serão pelo viés da fé, e a fé é a certeza. A pergunta que eu vou fazer a você, e que você vai anotar agora no celular, talvez, ou em casa para você. Se você não estiver esperando nada, não haverá restituição alguma. Se você não está esperando nada, não haverá restituição alguma. Então, se a fé é a certeza do que espera, a minha pergunta é, o que eu estou esperando? O que eu estou desejando que chegue? Ou aí você vai pensar talvez, o que eu perdi, que eu quero que seja restituído? O que o diabo me roubou? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente está esperando. E aí, pastor, tem uma palavra sobre restituição. Está esperando que tipo de restituição? Sei lá. Quem tem cão caça com gatão, isso não está na Bíblia. Nós precisamos ser específicos. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, porque a espera não é uma coisa passiva. A espera é uma postura. Crescimento da fé
se dá por alimento da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está comigo, irmãos?